Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do JR23, semana começando, dando aí o start, o início na segunda metade do mês número 5, o mês de maio, e você acompanhando aqui o JR23, hoje segunda-feira, dia 18 de maio, e é claro que você confere junto com a nossa equipe os destaques do programa de hoje. Um suspeito de feminicídio foi preso neste domingo em Patrocínio Paulista após ser reconhecido por moradores por meio de imagens divulgadas na internet. Ederson Gonçalves Mendes, conhecido pelo apelido Ninguém, estava hospedado em uma pensão da cidade quando foi localizado pela polícia militar. Um jovem de 20 anos morreu após um acidente de moto na noite de sexta-feira em Claraval, em Minas Gerais. O recente surto de hantavírus em um navio de cruzeiro saído da Argentina acendeu o alerta também no Brasil. SESI Franca Basquete Brasília se enfrentam nesta segunda-feira, no Pedrocão, em Franca, SP, pelo primeiro jogo da Série Melhor de 5 na semifinal do NBB 2025-2026. Qualidade, o desejo dos jogadores jogarem na Europa. Entretanto, nesse momento aqui, na minha opinião técnica, a gente não pode perder jogador, Esses são apenas alguns dos temas que a gente apresenta para você na edição de hoje do JR23. Primeira paradinha, coisa rápida, e na sequência mais informações. O maior perigo da sua casa pode estar onde você nem imagina. Fique atento com o mosquito da dengue. 80% dos criadouros estão nas residências. O governo do estado de São Paulo já está fazendo a sua parte. Faça a sua também. Elimine a água parada. Por onde passam, os incêndios florestais costumam deixar um rastro de destruição, e os efeitos para os animais silvestres podem ser devastadores. O fogo altera o ambiente natural das espécies, prejudicando a procura por abrigos, alimentos e até parceiros reprodutivos. As espécies que se abrigam em lugares específicos, como tocas subterrâneas ou ninhos em árvores, são diretamente afetadas. As áreas atingidas por grandes queimadas costumam demorar muito tempo para se recuperar, dificultando a recolonização e reduzindo algumas espécies nativas. Em casos graves, os incêndios podem levar até mesmo à extinção de espécies inteiras, especialmente as mais lentas, como alguns insetos, répteis e anfíbios, que não conseguem fugir rapidamente. Já os animais que conseguem sobreviver têm que lidar com outros tipos de ameaça, como predação por espécies invasoras e a competição por recursos, que se tornam escassos. E se você avistar uma fumaça suspeita, informe imediatamente as autoridades. Faça a sua parte e proteja o meio ambiente. E lembrem-se, a defesa civil somos todos nós. Você sabe o que é biometria? É uma tecnologia que reconhece pessoas a partir de traços únicos, como as linhas do rosto e a impressão digital. A biometria é uma forma segura de identificação. Por isso, desde 2008, a Justiça Eleitoral faz o cadastramento biométrico. E você, já fez? Hoje, mais de 100 milhões de eleitoras e eleitores podem usar as digitais para votar na urna eletrônica. E tem mais! Com a biometria registrada, sua foto aparece no e-título e você pode usar como documento oficial na hora do voto. O cadastro da biometria é gratuito e só pode ser feito presencialmente. Procure o cartório eleitoral ou acesse o site do Tribunal Regional Eleitoral de seu estado para fazer o agendamento. Biometria é mais proteção para você e para o seu voto. Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia. Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.
É sempre muito bom estar aqui junto com você todas as noites na tela da TV que mostra você. O JR23 já traz aqui as informações importantes, aquilo que movimentou não só a nossa região, mas também o Brasil e o mundo, utilidade pública, prestação de serviços. Você acompanha com a nossa equipe no JR23. Vamos falar de um caso, que teve, na verdade, uma reviravolta e a investigação sendo feita pela DIG, a Delegacia de Investigações Gerais, que apura casos de homicídios em Franca. E um homem acabou preso, ele é suspeito de feminicídio. Esse caso gerou uma grande repercussão em todo o Brasil. Um suspeito de feminicídio foi preso neste domingo em Patrocínio Paulista, após ser reconhecido por moradores por meio de imagens divulgadas na internet. Ederson Gonçalves Mendes, conhecido pelo apelido Ninguém, estava hospedado em uma pensão da cidade quando foi localizado pela Polícia Militar. Ele é investigado pela morte da ex-companheira, Fernanda de Paula Galinto, de 38 anos, encontrada em um prédio abandonado de Franca conhecido como Esqueleto. A prisão ocorreu após a foto do suspeito circular nas redes sociais. A imagem chegou até moradores de Patrocínio Paulista, que reconheceram Ederson na pensão onde ele estava hospedado e acionaram a Polícia Militar. Os policiais se deslocaram imediatamente ao endereço informado. No local, fizeram contato com o proprietário da pensão, que confirmou a presença do suspeito. Segundo a Polícia Militar, Ederson já tinha conhecimento de que era procurado pela Justiça. Contra ele havia um mandado de prisão temporária. Ainda de acordo com a corporação, o suspeito não ofereceu resistência durante a abordagem e foi detido no local. Após a prisão, o suspeito foi encaminhado à CPJ, Central de Polícia Judiciária, de Franca, onde permaneceu detido. A morte de Fernanda de Paula Galinto ocorreu no dia 18 de janeiro deste ano. O corpo dela foi encontrado dentro do prédio abandonado conhecido como Esqueleto, localizado no Parque dos Lima, em Franca. Inicialmente, o caso foi tratado como uma possível queda no interior do imóvel. Com o avanço das investigações, porém, a Polícia Civil passou a trabalhar com a hipótese de homicídio. Segundo o delegado Márcio Murari, responsável pelo caso, os elementos reunidos no inquérito apontam que a vítima pode ter sido agredida antes da morte. Diante das evidências reunidas pela investigação, Ederson passou a ser tratado como principal suspeito do crime e era considerado foragido até ser localizado neste fim de semana. E ainda na área da segurança pública, mais um caso que também está sendo investigado, um morador de rua que foi baleado nos últimos dias. O caso também está sendo apurado pela Polícia Civil. Um homem em situação de rua, de 60 anos, foi baleado na noite deste sábado no Jardim Hermínio, em Franca. O caso aconteceu na rua Paulo Archetti. Segundo informações preliminares, o homem apresentava um ferimento de aproximadamente 2 centímetros na perna, sem sangramento. Ele estava alcoolizado no momento do atendimento. A polícia militar esteve no local e colheu o depoimento da vítima. Ele relatou que não viu quem efetuou os disparos e que apenas sentiu o tiro atingir sua perna. Ainda de acordo com o homem, o atirador estaria em um carro branco, mas ele não soube informar o modelo do veículo. O SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foi acionado e a vítima foi encaminhada para a Santa Casa. O caso deverá ser investigado pelas autoridades. Estamos no mês de maio, falamos muito sobre as ações de conscientização e prevenção aos acidentes, mas infelizmente os acidentes continuam acontecendo, não só na nossa cidade, em Franca, mas também em toda a região. Um jovem de 20 anos morreu após um acidente de moto na noite de sexta-feira em Claraval, em Minas Gerais. Ele chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu. Segundo informações, a vítima, Paulo Ricardo Souza Neves, perdeu o controle da motocicleta na região de Porteira da Pedra e foi encontrado caído próximo a um cafezal. Ele chegou a ser encaminhado para atendimento médico, mas morreu posteriormente. Uma criança de 6 anos foi atropelada por uma motocicleta na tarde deste sábado em Franca e precisou ser socorrida pelo SAMU com ferimentos pelo corpo. O acidente aconteceu na Avenida Francisco Hermano Policano, no bairro Palermo City, em um momento em que o menino estava sozinho na rua enquanto a irmã fazia uma compra em um mercado nas proximidades. De acordo com testemunhas que estavam no local, o garoto pedalava pela rua Ivone Barbosa Juberti quando, em determinado momento, atravessou a avenida e foi atingido por uma motocicleta conduzida por um homem de 50 anos. O impacto foi forte o suficiente para deixar a criança com ferimentos espalhados por diversas partes do corpo. Uma unidade do SAMU chegou rapidamente ao local e encaminhou o menino à Santa Casa de Franca. Ainda segundo testemunhas, apesar do susto, o menino não corre risco de morte. O motociclista também saiu ferido da colisão,
mas em condição que lhe permitiu permanecer no local para prestar esclarecimentos à polícia militar. As circunstâncias do acidente, como a velocidade dos envolvidos, as condições da via e a dinâmica exata da travessia, deverão ser apuradas pela Polícia Civil de Franca, responsável pela investigação do caso. Intervalo rápido, na sequência as informações, é claro, você acompanhando o dia a dia no JR 23. Já já a gente está de volta. Ô, Sô, você está acostumado a me ver aqui contando uns caos, umas piadas, fazendo o povo rir, né? Pois então, mas hoje aqui a prosa é séria. O Hospital do Câncer de Franca é um lugar onde a coisa é pra valer mesmo. Lá é sério. Lá eles tratam de câncer de bebê, de jovem, de adulto e de idoso. Como nós falamos na roça, de mamana caducando. Eles acolhem todo mundo. E é por isso que eu tô aqui, pra modo de pedir a sua ajuda. Vamos ajudar o Hospital do Câncer de Franca e cuidar de quem precisa, só. Então, meu povo, bora doar? Que ajudar é coisa séria, mas não precisa ser sem graça também, né? Bora fazer esse bem acontecer, mexer o doce pra não azedar, bora pra riba que pra baixo é contramão? Então partiu ajudar o Hospital do Câncer de Franca. Seja um parceiro do bem, só, porque ajudar é sempre uma coisa boa. Né não? Acontecido. Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia. Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca. Estamos de volta e agora trazendo informações da área da saúde para você que nos acompanha no JR 23. O Brasil também acende o alerta depois da confirmação de casos de hantavirose em um cruzeiro. Os números de casos confirmados foram divulgados, veja só. O recente surto de hantavírus em um navio de cruzeiro saído da Argentina acendeu o alerta também no Brasil. A doença é transmitida por ratos silvestres e o nosso país já registra 7 casos este ano. Porém, aqui, ela não é considerada surto e nem há risco de epidemia, segundo o médico infectologista Alberto Chebabo, que descarta a possibilidade dela se espalhar no Brasil. A gente não tinha nenhum brasileiro nesse navio, a chance disso chegar no Brasil é muito pequena, né? Porque essas infecções secundárias que estão acontecendo ali do próprio pessoal que estava no navio, elas vão ser contidas, os pacientes vão ficar em isolamento, em quarentena, durante um tempo. A variante que atingiu os passageiros do navio foi a andina, a única que pode ser transmitida de pessoa a pessoa. As demais variantes só são transmitidas diretamente dos resíduos do rato silvestre para os humanos, por inalação de poeira contaminada ou contato direto com a urina e as fezes dos roedores. É preciso, especialmente nas áreas rurais, ter o cuidado de usar máscara quando for limpar um celeiro ou um estábulo, para evitar a inalação da poeira. No Brasil, a hantavirose é uma doença endêmica. São casos isolados que acontecem, na grande maioria das vezes, em região rural e em áreas de lavoura, de pequenas lavouras, né, de pequenos produtores, onde você não tem uma estrutura adequada de armazenamento desses grãos que isole esse local de armazenamento dos roedores.
E ainda na área da saúde, a gente sempre fala sobre a importância do combate à dengue, mesmo nessa época, né, que nós estamos aí com casos de temperaturas mais amenas, mas o combate à dengue ele tem que ser persistente. E tem aí uma reportagem especial, aliás, já falamos sobre esse assunto, né, mas ele vem se intensificando, de mosquito contra mosquito para combater a dengue. Nesta sala são criados os mosquitos anti-dengue. Uma aposta que se mostrou eficaz contra a doença, mas que revela limites para se expandir no Brasil. O método, cujos segredos são guardados a 7 chaves, é desenvolvido em uma biofábrica em Curitiba, onde funciona o maior criadouro de volbitos do mundo. É assim que os especialistas chamam os Aedes aegypti inoculados com a Wolbachia, uma bactéria que os impede de desenvolver o vírus da dengue. Os volbitos são liberados em áreas urbanas, onde em questão de meses substituem por transmissão geracional os mosquitos que transmitem a dengue. É um método natural, autossustentável, porque a gente faz a implementação e não precisa mais voltar, e é seguro, porque a Wolbachia não passa para as pessoas, não vai causar doença para a pessoa, não vai causar nenhum problema para o meio ambiente e nem para outros animais. Luciano Moreira começou a testar a técnica em 2011 e foi reconhecido no ano passado entre os 10 cientistas de maior destaque do mundo pela revista Nature e, neste ano, entre as 100 pessoas mais influentes da revista Time. A gente pode reduzir muito a incidência, mas precisa continuar trazendo, né, outras estratégias para que em conjunto realmente tenha um efeito desejado. Embora o método funcione em 15 países, em nenhum protegeu tantas pessoas como no Brasil, com um total de 6 milhões. O país foi o mais afetado pela dengue em 2024, com mais de 6 mil mortes. Em 2 cidades onde há estudos científicos sobre o método, Niterói, no Rio de Janeiro, e Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, foram registradas quedas de 89% e 63% nos casos de dengue, respectivamente. Antes de liberar qualquer mosquito, passamos cerca de 3 ou 4 meses apenas informando a população. Então são muitas palestras, muitos treinamentos, capacitações para que a população de fato entenda e aceite ali no final das contas aquilo acontecendo no seu território. Apesar do sucesso dos testes, os especialistas explicam que a técnica demora alguns anos para mostrar resultados e avisam que não é uma fórmula mágica, mas sim uma estratégia complementar a outras como a vacina. Intervalo rápido, na sequência as informações do mundo da bola aqui no JR23 nessa segunda-feira para você que está ligado na tela da TV que mostra você. Mais uma vez, o Hexa vai ter que esperar. Escuta isso. Esse é um chamado. Um chamado para bater de frente. De 4 em 4 anos, o país inteiro vibra na mesma emoção. Daqui de dentro, eu já vi isso acontecer. Ano de Copa também é nosso ano. Porque nunca existiu Copa sem a nossa camisa. Nós somos herdeiros do maior reinado que o futebol já viu. E torcer é o nosso legado. Às vezes bate o medo, bate a dúvida, bate a insegurança. E a gente segue. Faz meme, diz que é só futebol. Mas não é. Porque quando isso bate, bate onde dói. Então é quando dizem que acabou, que o futebol morreu, que não é mais como antigamente. Mas daqui de dentro, eu já vi isso acontecer antes. E eu já vi a gente dar a volta por cima. Porque na vida e no futebol, o brasileiro sempre bate de frente. Bate onde mora o orgulho. Bate que eu bato de volta. Minha terra tem basquete, tem história e tem chuá. As vozes daqui vibram como em nenhum outro lugar. O basquete mudou minha vida. No Brasil tem basquete, e ser basquete vai além do esporte. É acreditar que a bola vai cair, mesmo quando nada parece dar certo.
O Brasil é gigante, diverso. A gente se reconhece no plural. Mas o que temos em comum? O brasileiro é o corre. A gente vai atrás, cria caminhos dentro do impossível, se adapta, faz festa enquanto se supera. Minha terra tem basquete. Tem basquete pra caramba. O brasileiro é criativo, inovador, autêntico, orgânico. A mudança de direção, o ritmo, o suor, a dança, a energia. A gente sua a camisa, a gente ganha, a gente perde, mas a gente brinca, se diverte, a gente dança, a gente vibra, a gente cai, levanta, dá o sangue e celebra as conquistas. Esse é o nosso jeito. Nossa terra. Nossa terra. Nossa terra. Nossa terra. Nossa terra. Nossa terra tem basquete. Nossa terra tem basquete e aqui é meu lugar. Você pode dar o sangue por você? Você pode dar o sangue pelos seus sonhos? Pela sua família? Por uma causa? Você pode. Comece hoje e faça disso um hábito. Porque quando você descobre que pode dar o sangue por você, você também descobre que pode ajudar outras vidas. Procure um hemocentro e doe sangue regularmente. Você pode. Ministério da Saúde. Já estamos de volta no JR23, hora e vez de falarmos do mundo da bola. O basquetebol francano conseguiu a classificação para as semifinais do NBB. Aliás, as semifinais já começam hoje. Vamos conferir no resumo de informações do basquetebol. O SESI Franca está na semifinal do NBB, Novo Basquete Brasil. Em uma partida decidida nos últimos segundos, a equipe francana venceu Mogi das Cruzes por 78-77 na noite de sexta-feira no ginásio poliesportivo Pedro Morila Fuentes, o Pedrocão, em Franca, pelo jogo 5 das quartas de final. Com o resultado, o time comandado por Elinho Garcia fechou a série melhor de 5 em 3-2 e garantiu vaga entre os 4 melhores do campeonato nacional. O duelo começou equilibrado. Laterza abriu o placar para Franca, mas Dikembe respondeu na sequência. O Mogi terminou o primeiro quarto em vantagem por 25-20, após chegar a abrir 8 pontos no período. No início do segundo quarto, os visitantes ampliaram a diferença para 10 pontos, obrigando Elinho Garcia a pedir tempo. A reação francana veio principalmente na defesa e nos rebotes. Lucas Dias empatou a partida com uma enterrada, e Bennett colocou o SESI Franca na frente. A equipe da casa venceu a parcial por 20-11 e foi para o intervalo com vantagem de 40-36. O terceiro quarto manteve o equilíbrio da partida. O Mogi voltou melhor, venceu a parcial por 23-17 e retomou a liderança do placar geral, 59-57. No último período, os visitantes novamente abriram vantagem de 8 pontos. Franca reagiu após novo pedido de tempo de Elinho Garcia e encostou na reta final. Nos segundos decisivos, Bennett aproveitou um rebote ofensivo e converteu a cesta que garantiu a vitória francana por 1 ponto. O último quarto terminou 21-18 para os donos da casa. Dikembe foi o cestinha da partida com 31 pontos pelo Mogi. Pelo SESI Franca, os destaques foram David Jackson, com 20 pontos, e Bennett, com 19. SESI Franca Basquete Brasília se enfrentam nesta segunda-feira, no Pedrocão, em Franca, SP, pelo primeiro jogo da série melhor de 5 na semifinal do NBB 2025-2026. A bola sobe às 20 horas. Rivais históricos no basquete brasileiro, os times se encontram nesta fase após 2 séries de quartas de final intensas, com emoção até o fim. O Franca venceu o Mogi praticamente na última bola do 5º duelo, mesma situação do Brasília diante do Flamengo. Na primeira fase, Franca terminou na liderança geral da competição e, nas oitavas, eliminou o Botafogo por 3-0. Já o Brasília foi o quarto e passou pelo Caxias no primeiro playoff, por 3-1. Enquanto Franca tem dúvida se poderá contar ou não com o ala armador Georginho de Paula, diagnosticado com lesão muscular na coxa direita, a dúvida no Brasília fica por conta do ala Pedro Mendonça, que deixou o jogo da última sexta-feira com dores também na coxa direita. A equipe paulista busca o pentacampeonato consecutivo no NBB, o que seria um feito inédito desde a criação do campeonato. Já o Brasília voltou à semifinal após 10 temporadas. O time tem 3 títulos do NBB. Na primeira fase, Franca venceu o Brasília nos 2 turnos. A equipe do interior de São Paulo ainda eliminou o time da capital federal nas quartas de final da Copa Super 8. Quem avançar nesta série encara o vencedor de Pinheiros e Corinthians, que estão na outra chave. Temos também o resumo de informações sobre o Campeonato Brasileiro. Brasileirão cheio de emoção. Não foi um bom final de semana para os paulistas.
Em confronto direto na parte de cima da tabela, o Fluminense levou a melhor sobre o São Paulo e venceu por 2-1, neste sábado, no Maracanã, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. John Kennedy e Canobio marcaram os gols da equipe carioca ainda no primeiro tempo, enquanto Dória descontou na etapa final. Com o resultado, o Fluminense chegou aos 30 pontos e segue na terceira colocação, empatado com o vice-líder Flamengo. Já o São Paulo estaciona nos 24 pontos e perde a chance de encostar nos líderes do campeonato. Bom, desde o dia que o Roger saiu, o Rui e o Rafinha falaram comigo que eu ia assumir para esse jogo. E aí eu já comecei a pensar no time do Fluminense como seria melhor o encaixe que a gente poderia fazer. A gente sabia do Samuel, né, do Guga, do outro lado o Arana e o René, né, que são os jogadores, e dos dois pontas da frente, que também são jogadores. Então a jogada deles é tudo pelo lado. E aí eu falei, não vou jogar com 3 zagueiros, não. Vou fazer 2 linhas de 4, né, com o Wendel e o Enzo. E do outro lado já tem o Arthur que ataca e ficou mais o Lucas Ramon. Então foi nisso assim que eu pensei da estratégia, né? O André jogando na frente, o Cauli por trás ali, fazendo essa ligação. Eu acho que nós fizemos um bom jogo, acho que, né, a mudança toda, acho que pelos desfalques que nós tivemos, jogadores se entregaram ao máximo. Pena foi a desatenção nos gols, mas isso faz parte do futebol e acho que o time fez um bom jogo. Em um jogo elétrico, Palmeiras e Cruzeiro empataram por 1-1, neste sábado, na Arena Crefisa Barueri, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. E quem mais gostou do resultado foi o Flamengo. Isso porque o Verdão foi a 35 pontos com o placar. Vale ainda lembrar que haverá confronto direto entre líder e vice-líder no próximo final de semana, no Maracanã, pela 17ª rodada. Já a Raposa vai a 20 pontos e fica em 12º lugar, ainda perto da zona do rebaixamento. Olha, o que é que eu te posso dizer? Em relação a isso, eu acho que não há novidades para ninguém. O futebol brasileiro é assim, mas é de hoje e vai continuar a ser se ninguém cuidar. Não sei qual foi a gravidade do Sousa, mas sei que é um jogador que pode estar presente na seleção. E portanto eu tanto olho para a seleção de outros países como olho para a seleção brasileira. Portanto eu acho que temos que perceber que nestes dois meses são muitos jogos seguidos, pouco tempo de recuperação, às vezes campos extremamente pesados. Felizmente o gramado sintético dá-nos esta vantagem, ao contrário do que foi, por exemplo, no jogo do Remo, porque tu estás a jogar e estás... É diferente correr na areia, ou correr na madeira, ou correr na grama natural, ou correr... É completamente diferente. E, portanto, esse tipo de desgastes com as viagens não há hipótese. Nós, por muito bom que seja o nosso núcleo de saúde, que o é, que temos processos, mas não há como evitar, e por isso é que eu já falei, há 5 anos falo muito da sorte que é preciso ter. Felizmente ou infelizmente o nosso adversário... também tem uma excelente equipa, basta vocês olharem posição por posição e comparar com o Palmeiras, que tem recursos não só técnicos e financeiros também, uma excelente equipa, onde na primeira parte, na minha opinião, o jogo foi bem dividido. A primeira oportunidade que o nosso opositor, o nosso adversário tem, acabou por fazer golo da mesma forma que ganhou na casa do Bahia, e nós sabíamos disso, mas mérito ao remate do nosso adversário. Acabámos por empatar o jogo. Na segunda parte, mesmo o jogo sendo equilibrado, tivemos muito mais oportunidades. O Coritiba atropelou o Santos por 3-0, neste domingo na Neoquímica Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Carrasco do Peixe desde os tempos de Palmeiras, Breno Lopes marcou os 2 primeiros e ainda sofreu o pênalti, que originou o terceiro, marcado por Josué, tudo ainda no primeiro tempo. Já Neymar teve atuação apagada e viveu uma situação bizarra no segundo tempo ao ser substituído por engano enquanto recebia atendimento na panturrilha direita. A arbitragem confundiu o número 31, de Escobar, com o 10, de Neymar, que deixou o campo para a entrada de Robinho Júnior. No papel entregue pela comissão do Peixe ao árbitro constava o número 31. Revoltado, o craque atacou o quarto árbitro com diversos xingamentos, enquanto segurava o papel que comprovava o erro. Mas acho que não foi isso, foi a maneira
atípica que nós jogamos no primeiro tempo e depois de tomar o primeiro e o segundo gol, fica tudo muito mais difícil. Eu confesso para você que dá uma dor muito grande em mim de não poder dar uma alegria para o torcedor que se pôs presente hoje, da forma com que ficou incentivando o jogo inteiro sem vaiar. Pedir desculpa a eles e prometer que as coisas vão mudar para melhor. Pode confiar. As coisas vão mudar para melhor, mas requer um tempo. Com a atuação decisiva de Arthur Cabral, o Botafogo venceu o Corinthians por 3-1 neste domingo, no Newton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. O centroavante marcou os 3 gols da equipe carioca, enquanto Rodrigo Garro descontou para o Timão. Com o resultado, o Corinthians caiu uma posição e voltou à zona de rebaixamento do Brasileirão. Na 17ª colocação, o time alvinegro soma os mesmos 18 pontos do Santos, além de igual número de vitórias e saldo de gols, mas leva desvantagem no terceiro critério de desempate por ter marcado menos gols. O Corinthians joga na quinta-feira, às 21h30, diante do Peñarol, em Montevidéu, pela Libertadores. Já classificado às oitavas de final, o time paulista tenta assegurar a melhor campanha da fase de grupos, condição que garante o mando de campo nos confrontos de mata-mata. Eu vejo com naturalidade o desejo dos jogadores jogarem na Europa. Entretanto, nesse momento aqui, na minha opinião técnica, a gente não pode perder jogador. Eu não sou jogador de pedir contratações a todo momento, mas muito menos de perder jogador. O Yuri é um jogador muito importante para nós. Para mim, de maneira especial, que eu gosto muito. Tudo que eu estou falando para vocês, eu já falei para ele, já falei para o grupo todo, que ele é um jogador essencial para as nossas pretensões, aquilo que a gente quer na temporada. Então, ele não é um jogador que a gente não teria reposição, e eu vou fazer de tudo para ele permanecer, respeitando o desejo, mas não precisa ser agora, né? Acho que o Corinthians precisa bastante do Yuri nesse momento, como precisa do Hugo, como precisa do André, mas especificamente do Yuri é um tipo de jogador e numa posição que é muito raro você ter um jogador como esse. Então a gente tem que contar com ele até o final da temporada. E claro, né, sem dúvida, vamos falar também da convocação da seleção brasileira. Gostou aí da lista dos jogadores que vão representar o Brasil? Confira na reportagem. A expectativa acabou. O técnico Carlo Ancelotti divulgou parte da lista dos jogadores que irão representar a seleção brasileira na disputa da Copa do Mundo FIFA de 2026. Entre os convocados estão nomes experientes e atletas que vivem grande fase no futebol nacional e internacional. A lista conta, até o momento, com goleiros, defensores e meio-campistas de peso. Mas o momento mais aguardado pelos torcedores ainda está por vir. A convocação dos atacantes, setor que promete gerar debates, emoção e muita expectativa entre os brasileiros. No gol, destaque para Alisson Becker, Ederson e o Everton. Na defesa, nomes como Marquinhos, Bremer e Gabriel Magalhães reforçam o sistema defensivo brasileiro. Já no meio-campo, atletas experientes como Casemiro e Bruno Guimarães aparecem entre os escolhidos. Agora, a grande pergunta que movimenta os torcedores é: quem serão os atacantes escolhidos por Ancelotti para liderar o Brasil em busca do hexacampeonato? Hendrik Lyon. Gabriel Martinelli, Arsenal. Igor Thiago, Brentford. Luis Enrique, Zenit. Mateus Cunha, Manchester United. Neymar Júnior Santos. Seguimos. Não, tem mais 2. Mais 3. Não. Seguimos, por favor. Momento. Rafinha, Barcelona.
Ryan, Bournemouth. Vinícius Júnior, Real Madrid. Chegamos ao final de mais um JR23. Claro que a gente vai falar muito sobre Copa do Mundo, vamos falar também agora dos preparativos, né, que antecedem a realização do Mundial. Amanhã já está de volta no JR23.